Bom dia, irmão querido, amado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com vocês. Queridos, como nós já fizemos domingo passado, estamos novamente aqui para trazer para você o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Ou seja, a igreja está fechada, mas nós ainda estamos louvando, cultuando ao Senhor com a nossa vida, com a nossa família. Por isso eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos, fazer uma oração ao Senhor junto comigo. Vamos? Amado Deus, querido e eterno Pai, nesse momento, ó Deus, nós pedimos a direção do Senhor, a iluminação do Senhor para esse estudo, ó Deus. Pai, que a Tua palavra venha falar nos corações que nesse momento nos ouvem, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, ache guarita naqueles corações, ó Pai, que estão nesse momento aflitos, sem saber o que fazer. Ó Deus, como agir e o que será, ó Deus, do futuro. Por isso, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, porque do Senhor vem o nosso socorro, a resposta vem do Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Deus, nesse momento e agradecemos pela Tua resposta, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Querido irmão, vamos nesse momento fazer um louvor ao Senhor, está louvando ao Senhor com um hino? Corajosos, pois em tudo defender, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, extremado já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão, os que da vitória colhem os laurés, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer.
coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim teu querer. Amém, queridos. Creio que todos vocês já ouviram a pergunta: qual a sua religião? Ou talvez você mesmo já tenha falado:
Ah, minha religião é presbiteriana, mas o que é religião? Qual o conceito de religião? Todos que têm uma religião adoram ao mesmo Deus que eu e você adoramos? Fica essa pergunta. Vamos ter a resposta dela nessa manhã. Eu convido você a ler comigo o Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Queridos, a versão que eu irei ler é a versão King James. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos verem e crerem por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Queridos, como nós já havíamos falado, a palavra religião vem do idioma latino religium e traz a ideia de uma religação entre o homem e Deus. Quando nós olhamos para o contexto de religião, desde os primórdios, nós vemos que a humanidade ela vem fazendo ou tentando essa religação com aquilo que é divino, com aquilo que é adorado, ou seja, a Deus ou a uma outra divindade. Podemos classificar religião em algumas fases. Nós temos, por exemplo, 3 fases que existem da religião. Nós temos a religião politeísta, que é classificada pela adoração de vários deuses, como, por exemplo, os deuses gregos ou a Grécia antiga, que adorava vários deuses. Nós temos também o monoteísmo, que é a adoração de um único Deus, onde nós vemos o cristianismo. E nós temos também o panteísta, onde as pessoas que seguem essa religião têm na natureza o seu próprio Deus. Ou seja, a natureza em si, ela é a expressão de uma divindade. Então, mais uma vez, vem a pergunta. Todas essas adoram ao mesmo Deus? Todas essas adoram a deuses diferentes? Quais são as diferenças entre elas? E como que nós, cristãos, ou o cristianismo, se destaca entre elas? Hoje no Brasil nós somos em torno de 22,2% de evangélicos. No mundo, estamos em torno de 31,4%. Então, qual a diferença do cristianismo para as outras religiões? Uma resposta é: a religião em si, ela representa o esforço humano, ou seja, o esforço do homem na busca para alcançar uma divindade, para buscar uma divindade.
é um esforço vertical, porém que parte do homem para a sua divindade para cima. O cristianismo em si nos mostra que o próprio Deus é que buscou essa aproximação, buscou estar próximo do homem, também no sentido vertical, porém, agora sim, começando de cima para baixo. Podemos ver isso muito claro num texto que podemos até chamar de profético, o texto de Jacó em Gênesis 28, de 10 a 19, quando Jacó observa a escada, quando ele está ali deitado e tem o seu sonho, tem a visão da escada e os anjos subindo e descendo até ele. Então nós vemos o cumprimento dessa visão em João capítulo 1, no verso 14, onde o verbo ou a palavra se fez carne e habitou entre nós. O que então nós podemos ver? O que o cristianismo nos mostra através da pregação do Evangelho? Deus então desce em Cristo Jesus. E por que ou para que Deus então desce em Cristo Jesus? Primeiro, para revelar-se. Deus desce em Cristo para trazer uma revelação do seu ser, que até então era oculta para alguns. Poucos eram os que tiveram o privilégio de conhecer Deus. Lógico, vendo a sua glória e ouvindo a sua voz. Aí então nós vemos, ou nós só conhecíamos Deus através da transcendência. A ideia dessa distância entre nós, homens, e Deus. Porém, em Cristo, Deus então traz a sua imanência. É o Deus próximo do homem. Deus então revela-se um Deus que anda, que caminha junto ao homem. O Deus que tem e sente prazer de estar próximo da sua criatura. Nas outras religiões, nós vemos que os deuses ou as divindades cultuadas são o quê? Transcendentes. Elas jamais se aproximam dos seus adoradores. Elas jamais se fazem presentes ao lado ou próximo daqueles que as buscam. Segundo ponto que nós vamos ver de Deus descendo em Cristo é a sua manifestação em 100% homem e 100% Deus. Nós vemos essa perfeita divindade quando nós olhamos para a Bíblia e vemos em João, no capítulo 1, que diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então nós vemos 100% do Deus aqui presente. Nós vemos também em 1 João, capítulo 1, no verso 1, onde diz assim, 1 João, capítulo 1, no verso de número 1. O que era desde o princípio, e o que ouvimos, e o que vemos com os nossos olhos, e o contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Ou seja, nós vemos aí a manifestação do Deus 100% homem e do Deus 100% Deus. Outro ponto também que nós podemos ver dentro dessa questão é que o Deus da religião não se fez 100% homem como o nosso Deus. Ao contrário, a religião, ela prefere pegar o homem e a mulher e transformarem em deuses. Isso fica bem claro e é uma diferença muito nítida entre o cristianismo e as outras religiões. E o terceiro ponto, então, que nós podemos destacar é que Deus desceu em Cristo, fazendo-se o quê? Deus conosco. Mateus, no capítulo 1, no verso 23, diz: e a virgem dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Emanuel,
que quer dizer Deus conosco. Em João, capítulo 14, no verso 9, Cristo então se torna o quê? O nosso embaixador, ou seja, aquele que vê a mim, vê também o Pai. Deus então se faz presente nessa integração com o seu Filho. Deus também se faz imanente para facilitar o quê? A nossa percepção de como Ele nos conhece, de como Ele conhece cada parte do meu ser, do seu ser, como Ele conhece o seu coração, o seu pensamento, o seu desejo. Deus se faz imanente também para que nós possamos ter a percepção do quanto Ele nos ama. Esse é o Deus que se faz presente em Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso que desce no seu Filho para estar conosco. Então, qual a conclusão que nós podemos chegar nessa manhã? Vemos que Deus, então, se torna não mais um Deus transcendente, mas um Deus imanente. E Deus é um Deus que, na sua imanência, Ele é, ao mesmo tempo, um Deus próximo e um Deus distante. Um Deus distante para aquele que não tem Jesus, e um Deus próximo para aquele que tem o seu Filho amado. Para nós refletirmos nessa manhã, como está sendo a minha vida? Será que eu vivo uma vida de religiosidade ou uma vida de cristianismo? Uma vida de um verdadeiro cristão? Como ou com que propósito eu tenho buscado esse Deus? E outra coisa, se eu não estou sentindo a presença de Deus ao meu lado, um Deus imanente, que é a promessa dele andar comigo, o que ainda falta? Ou o que está de errado? Pense nisso, reflita sobre isso nessa manhã. Vamos orar? Convido você a fechar os teus olhos, a estarmos orando agora, agradecendo ao Senhor por essa palavra. Ó Deus, pedimos ao Senhor agora graça, sabedoria e entendimento, para pôr em prática, ó Deus, essa palavra que aprendemos nessa manhã, de um Deus que se faz presente agora com a sua criatura. Um Deus que agora procura andar junto com aqueles que o buscam. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é diferente de todos os outros deuses, de todas as outras figuras, ó Pai, que são adoradas pelas religiões espalhadas pelo mundo. O Senhor é um Deus que nos acompanha, que nos ouve e nos responde. Ser conosco, ó Deus. Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Querido, eu queria agradecer a você que ficou conosco até agora, convidar você também para estar presente aí, nos ouvindo, nos assistindo, no culto que iremos transmitir às 19h30. Quero agradecer a todos que estão envolvidos na transmissão desse estudo, dessa mensagem para você, e agradecer à igreja que tem aproveitado no máximo, creio eu, esses estudos que estão sendo transmitidos. Muito obrigado.